Boas-vindas a Argos, viajante. Meu nome é Heródoto e sou um viajante vindo de Halicarnasso. Eu investigo as causas de vários eventos, como guerras e grandes calamidades. Eu descrevo o que vejo e registro o que me contam, tudo com o intuito de oferecer uma melhor compreensão dos acontecimentos. Pode me procurar para te levar a muitos lugares. Esta é Argos, uma das mais antigas cidades gregas. Os argivos eram um povo engenhoso e conhecido por inovações em campos como os de tática militar. Porém, o que rendia a eles mais renome era a sua maestria metalúrgica, principalmente com bronze. Espero que você aproveite. Procure-me ao fim de sua visita. Kuka lites tutoistiin? A área que se tornaria Argos foi habitada já no terceiro milênio antes de Cristo, mas foi no século 7 antes de Cristo em que ela se tornou oficialmente uma cidade-estado. Um dos maiores pilares de Argos era a sua indústria metalúrgica. Desde o século 8 a.C., a cidade tinha fama pela fabricação de produtos como alfinetes longos e caldeirões trípodes, além de armaduras corporais impecáveis. Além da excelência técnica, os artigos também tinham criatividade, como se vê em suas magistrais esculturas de bronze, que se tornaram proeminentes na cidade durante os séculos 6 e 5 a.C. O bronze é uma liga com 90% de cobre e 10% de estanho. Por causa disso, o cobre e estanho tinham de ser fundidos e combinados para criar o material necessário para esculpir. Uma vez formada, a liga de bronze era derretida em fornadas especiais. Elas exigiam uma enorme quantidade de combustível e costumavam ser abastecidas com carvão, feito de madeiras específicas. É possível que elas também fossem revestidas com uma camada protetora de argila, o que seria sensato considerando o ponto de fusão do bronze de cerca de 950 graus Celsius. Depois do bronze necessário ser fundido e coletado, as fornalhas eram desmontadas e descartadas. No século 8 a.C., a maioria das estátuas de pequena escala era moldada usando um método complicado e demorado chamado de cera perdida. A partir do século 7 a.C., os metalurgistas adotaram a moldagem de cera perdida vazia. Essencialmente, esse processo envolvia esculpir modelos em cera, fazer um molde sobre esses modelos e depois preencher o molde com bronze para produzir a forma desejada. O processo era vantajoso porque poupava materiais, produzia estátuas mais leves e reduzia as chances de possíveis defeitos. Οι οφθαλμοί μου πεσεύουν.
Quando todas as peças da escultura estavam moldadas, elas eram soldadas e sujeitadas ao processo de trabalho a frio. Esse processo envolvia o reparo da escultura por meio do preenchimento de qualquer buraco ou fenda com remendos de bronze sob medida. Em seguida, a escultura era raspada, cinzelada e polida até atingir um resultado satisfatório. Detalhes decorativos como cabelo, sobrancelhas e bigodes eram acrescentados com uma ferramenta afiada. Olhos, que podiam ser feitos de marfim, vidro ou prata, eram encaixados em suas cavidades com uma cola resinosa. Dentes e unhas eram incrustados com prata e lábios e mamilos com cobre. Esses pequenos toques davam cor e contribuíam para a aparência realista da escultura. Οι οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Τι τούτο είναι? Esculturas de bronze têm uma história longa e diversa na Grécia. Durante o período geométrico de 900 a 700 a.C., os escultores retratavam principalmente heróis idealizados, cocheiros e cavalos, e a maioria das obras era dedicada a santuários. Ele foi seguido pelo período orientalizante no século 7 a.C. Nessa época, os gregos começaram a adotar técnicas de escultura do Oriente, e as estátuas foram ampliadas para retratar também criaturas mitológicas como grifos e esfinges. O período arcaico contou com estátuas que refletiam uma maior compreensão da anatomia humana, o que acabou culminando nas realistas e poderosas esculturas humanas do período helenístico. Argos era o lar de Policleto, um dos escultores mais famosos da Grécia Antiga. Suas obras, como Doríforo e Diadúmeno, além de seu tratado teórico sobre esculturas, intitulado de Cânone, tiveram um impacto enorme na arte como um todo, particularmente nas proporções ideais do corpo. Infelizmente, as estátuas originais de Policleto foram perdidas, como a maioria das estátuas de bronze de antiguidade. Com o passar do tempo, muitas estátuas de bronze foram derretidas e recicladas em artigos como armas, munições e até sinos de igrejas. Por causa disso, as cópias de mármore do período romano são as melhores evidências que temos das obras-primas gregas. Estou vendo que você concluiu o tour. Imagino que sua apreciação pelas esculturas gregas foi renovada depois de saber de todo o suor e a alma entregues em cada etapa de sua criação. Agora, o que mais você quer fazer? Então vamos logo a isso. Aqui está a primeira pergunta. Qual era da escultura veio primeiro? O período clássico durou de 480 a 323 AC, o que o torna relativamente recente no grande esquema das coisas. Mas, por favor, tente de novo. O período helenístico começou em 323 AC, após muitas outras eras. Tente de novo.
Correto. O período geométrico durou de 900 a 700 AC, e nele se destacavam as estátuas de pequena escala e estatuetas de heróis e cavalos. Vamos para a segunda questão. O bronze era uma liga de 2 metais. Quais eram? Sim, para obter o bronze necessário para esculpir, era preciso antes fundir o cobre com o estanho. Uma última pergunta para você. Qual escultor renomado era natural de Argos? Sim, Policleto era habitante de Argos e teve um impacto enorme na arte da escultura. Se saiu bem, viajante. Seu conhecimento da metalurgia é espantoso. Então, eu me despeço. Que nos vejamos em breve.